Ano de Copa do Mundo e você já sabe, se tem Copa do Mundo, tem cinema. Canal Cinemec, quadro novo chamado Traveling da Copa, em que vamos falar sobre os documentários oficiais da FIFA, mas também sobre as edições da Copa do Mundo. E conosco nesse projeto, meu amigo Leonardo Keller. E aí, jovem? E aí, muito boa tarde, Alexandre. Boa tarde, bom dia, boa noite a quem nos escuta ou assiste. Tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto, né? Tu que é um cara que gosta muito da organização. Ali ano passado, ali por novembro, acho que início de novembro, tu me convidou. Tu comentou, né? Eu tenho um projeto sobre Copa do Mundo, futebol. Tu sabe que eu sou mais da parte do cinema, mas gosto muito de futebol. E eu sou muito ligado a futebol, então já achei interessante, topei logo de cara, porque Copa do Mundo engloba muitas coisas, né? Copa do Mundo tem aquela paixão do torcedor, A emoção, né? emoção das pessoas que são apaixonadas por esporte, isso movimenta não só a economia, mas as próprias emoções das pessoas, como tu disse. Tem toda a questão histórica, cultural, que é uma parte que tu vai saber falar muito melhor do que eu, né? Tu que Mas é talvez. pós-graduado nisso. E aí eu tô naquela parte do analisar mais o campo, né? Já que eu faço jornalismo, tô trabalhando bastante com essa parte do futebol, de analisar os jogadores, os destaques, né? Das seleções e Copa do Mundo é sempre bom falar, né? Sem dúvida. Eu tenho a humilde opinião que é o maior campeonato da história dos esportes. Será? Eu coloco acima das Olimpíadas. Pois Copa do Mundo. é, É pois difícil. é. É um debate. Até porque a gente vai fazer Copa a Copa, na verdade a gente vai fazer documentário a documentário, né? Isso. E vão ser 20 episódios aqui, seguindo os documentários oficiais da FIFA, por ter essa relação, né, com o cinema. Eu acho que tanto o futebol quanto o cinema são expressões que estão ligadas ao entretenimento também, mas que elas se desenvolvem com força no século XX. O futebol se organiza enquanto regras no fim do século XIX e o cinema surge também no fim do século XIX. Então são, digamos, expressões que surgem, que afloram e que vão década a década ganhando mais relevância e espaço para que sejam debatidos. Que se Então, interligam aqui no e que se Traveling da interligam. Copa. Foi tudo pensado para chegar nesse momento, né? Perfeito, perfeito. E, Leonardo, qual foi o Leonardo é bem mais jovem, né, do que eu. Eu sou jovem, né, mas o Leonardo é bem mais jovem. Qual foi a primeira Copa do Mundo que tu lembra de ter assistido? Que eu lembro de ter assistido foi a Copa de 2014. Que eu lembro de assistir todos os jogos. E ali, inclusive, foi crucial para essa paixão que eu tenho hoje pelo futebol, né? Porque em 2010, eu lembro vagamente de ir pra escola com a camisa do Brasil e tudo mais. Mas 2014, a Copa no Brasil, até por ser no Brasil, né? E tinha grandes craques no auge. O Messi tava no auge dele, o Cristiano Ronaldo, naquela época também. Então a expectativa foi grande, eu lembro de assistir todos os jogos. E lembro também como se fosse ontem o 7-1 que tomamos para a Alemanha. E eu falo tomamos com a camisa da Argentina, né? Bem curioso. Mas é tudo uma questão de tema, né? A gente tá abordando aqui, a gente vai abordar a primeira Copa, afinal foi disputada por esses dois times aqui que nós estamos vestindo os Grandes uniformes, seleções, grandes seleções. né? Daqui a pouco a gente vai se adentrar mais, mas eu confesso que não tinha estudado tanto, não sabia tanto sobre as primeiras Copas, principalmente as primeiras Copas, né? E a seleção do Uruguai era uma potência naquela época, eu não fazia ideia disso. Porque é um país pequeno, né? Sim. E a gente não imagina isso. E também tem isso, né? Então, o Leonardo ele acompanha Copas do Mundo já no século XXI em diante, né? Sim. Então, isso também eu acho que é a importância dos documentários, dos registros, dos vídeos de arquivo, né? Para que tu possa para visualizar, né? Isso, não apenas com fotos ou com textos que vão falar sobre essas competições. Né? Tem aqui alguns livros sobre a história das Copas, né? Existem muitas publicações, mas o vídeo, ele te dá o movimento. Né? E o futebol ele é tão sensacional também porque envolve a questão do movimento, mas diferentemente do cinema, que é tudo muito roteirizado, o futebol tem muito de improbabilidades, né? Tudo que é improvável, né? O que não está sendo pensado, a inventividade, né, dos jogadores. Então tudo isso, claro, dentro de um campo, né, com as suas demarcações, mas
que muitas vezes se extrapolam, né? Que é o caso, por exemplo, da Copa de 50, que a gente vai falar no próximo episódio, né? E de outras tantas outras competições que ano a ano a gente vai, né, chegar e vai falar um pouquinho sobre essas Copas, né, Léo? Mas assim, então eu acho que o cinema ele tem essa força, né? Essa força de proporcionar que a gente, mesmo não tendo vivenciado essas épocas, né, a gente possa, enfim, ter um aprendizado, né, com ele. Eu nasci em 78, né, que é a Copa justamente que a Argentina ganhou pela primeira vez. Né, então a Copa do Mundo sempre teve muito ligada, assim, sempre estive muito ligado a Copas. E a primeira que eu lembro de ter visto todos os jogos foi em 86, né? Tipo, por exemplo, 82, que também é um trauma aí pro Brasil, né? Tinha um grande time. A tragédia do Sarriá, a gente vai chegar lá, né? Mas a Copa que eu lembro assim, de ter visto mesmo com meu pai e tal, né? Com as figurinhas do ping-pong na época, era a Copa de 86. Mas a gente vai chegar lá mais adiante. Mas só para vocês verem, né, as diferenças aqui também geracionais, né? Não, e diga-se de passagem que o único álbum de Copa do Mundo que eu completei foi o de 2014. A gente foi atrás de todas as figurinhas. Já era capa dura naquela época? Tinha capa dura, eu acho. Tinha capa dura já, mas era mais vendido ali no Tu comércio. Fez o raiz. O raiz, a capa mole mesmo. Tinha que ir atrás das figurinhas e a gente conseguiu aquele ali. E na Copa de 2026 você vai fazer figurinhas também? Coleção? É de se pensar, né? Mas tá meio caro, né? Tá meio caro as figurinhas. Eu nem sei quanto que tá hoje em dia. 2014 era mais fácil. Não sei quanto vai estar o pacotinho, mas a Panini podia, né? Dá uma ajudada, né? Uma moral pro futebol da Copa. Bom, começando então, Copa de 1930, a FIFA não tinha essa lógica de produzir documentários, né, oficiais. Então, o primeiro filme que está relacionado a 1930 não é exatamente um filme feito na época, né? É um filme feito posteriormente para celebrar o centenário de criação da FIFA, fundada em 1904. Né? Então, o filme em questão é de 2004 e é um curta-metragem de aproximadamente 13 minutos. Ele saiu, hoje estão disponíveis no canal da FIFA, né? Mas ele também saiu nessa coleção aqui que a Abril Coleções lançou um tempo atrás, que é justamente a coleção Copa do Mundo FIFA. E aí aqui tem esse primeiro documentário de 1930 e que ele celebra, então, esse centenário, começando justamente falando sobre a importância do Uruguai, né, muito focado na seleção uruguaia. Começa, inclusive, falando das Olimpíadas. Sim, né? Eles vencem 2 Olimpíadas de verão consecutivas, né? Eles vencem 24 e 28, né? Mostrando que aquele time... Paris, em 1924, vencendo a Suíça. Acho que foi 3-0 o jogo. E depois, em 28, vencendo o arqui-rival. Então a Argentina já estava muito mordida para essa Copa do Mundo. Em Amsterdã, as Olimpíadas. De 28. E mostra que a base do time estava muito forte para aquela competição, né? E tu falou do centenário, inclusive a Copa do Mundo de 30 também é para homenagear o centenário da primeira Constituição do Uruguai, né? E bom, no final das contas, foi em 1930, faz quase 100 anos. Acho que a gente pode falar que o Uruguai venceu aquela Copa do Mundo. Não tem spoiler daqui, coroou aquela campanha, aquela homenagem, bem dizer, da FIFA, né? Para aquela seleção que mereceu ser campeã. O documentário ele foca nas questões. Ele é como se fosse um curta-metragem em cinema silencioso, né? Sim. Que também ali na época da década de 30 era a transição do cinema falado para o cinema, do cinema mudo para o cinema falado, né? Então muitos, por exemplo, aqui na América do Sul, o cinema falado começou de forma mais dinâmica a partir de 1930, né? Então também é feito essa simbologia, essa referência, né? Essa referência, esse formato escolhido, né? E como tem as cartelas explicativas, eles vão mostrando isso, a questão dos Jogos Olímpicos, mostrando a construção do Estádio Centenário. Né? Conhecido como o Templo do Futebol, né? Depois que o Jules Rimet, não sei se a minha pronúncia está correta, que era o presidente da FIFA, né? O apelidou carinhosamente como Templo do Futebol. Aí depois surgiram tantos templos
Aquela época, acho que a gente pode dizer que é o primeiro templo do futebol, né? Porque o futebol não era tão popular naquela época, tanto que algumas seleções optaram por não participar da competição quando foram convidadas, é porque a FIFA, isso é um outro detalhe, a FIFA convidou as seleções, né? Porque na maioria dos países que tinham futebol como um esporte já profissional, os atletas não viviam disso. São raras as exceções de jogadores que viviam só do esporte, então eles tinham outros afazeres, o futebol era mais um hobby. Então era difícil para a FIFA convocar muitas seleções naquele momento ali, né? E o centenário ficou marcado como o primeiro grande templo, né, naquela ocasião. E também tem esse nome alusivo a isso, né? E também hoje existe dentro do centenário, que é possível ser visitado para quem vai a Montevidéu, né? Um museu do futebol lá, né? Que tem também a própria taça Gilles Rimet, né? Não a oficial, porque a original o Brasil ganhou em 70 e ela foi roubada na sequência e foi derretida, né? Mas tem uma réplica justamente desse modelo aqui da taça Gilles Rimet, que é alusivo ao presidente aí da FIFA, né? Um dos homens que promoveu a ideia da questão dos jogos entre seleções, né? Porque uma seleção importante que foi convidada e que não topou ir é a Inglaterra. Que veio a participar só no próximo episódio. No fim do próximo episódio. A Inglaterra, que é onde as regras do futebol foram definidas, né? Tinha uma rixa muito grande ali com a FIFA, e por vários motivos que vão desde a prepotência, né, da soberba e de outras questões, eles não quiseram participar das primeiras edições. Né? A França participou. Né, como um país europeu, acho que a Iugoslávia, né? A Iugoslávia participou. Foram 13 seleções, 13 né? seleções. Eu acho que isso é importante. 13 seleções. Mas não tivemos seleções africanas. Não, tivemos 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. Aí, ó, não tivemos nem da Ásia, nem da Oceania, nem da África. Né? Então a Copa do Mundo ainda era muito, né, na sua gênese, aí não celebrava todas as regiões, né, do planeta. Mas, voltando ao documentário, né, ele traz essas questões, ele vai mostrando lá, né, eu achei interessante porque tem, antes que ele só mostra mesmo as imagens da partida final, né, e aí eu acho que é o grande destaque, né. Legal. Mas eles mostram lá a preparação dos jogadores do Uruguai. A vestimenta dos caras se estranha muito, porque hoje em dia a gente é acostumado, né, com jogadores tipo o Neymar, que chegam lá no campo com a roupa, parece que eles estão desfilando no Met Gala, com o JBL na mão e tal. E naquela época os caras... com aqueles fones desse tamanho. O padrão era aquele ali, eram os caras de boininha ali, se preparando. E a maioria daqueles caras nem vivia do esporte, isso que é o mais louco. Eles faziam por amor. E mostrar o ataque poderoso do Uruguai, que tinha 5 atacantes. Tinha 5 atacantes. Naquela época, as seleções... fazer até uma referência aqui ao Adroaldo Guerra Filho, jogava de um modo mais faceirinho, né? O teu time tá muito faceirinho. Pra frentex o negócio, pra frentex, era muito pra frente, tanto que todos os campeões, se eu não me engano, até 38, com o segundo time da Itália, que vence aquele bicampeonato lá com Giuseppe Meazza jogando muito, eles jogavam com 5 jogadores na frente. Era comum na época. O Brasil foi até mais além com isso. Na Copa de 50, se for ver, era meio assim também o jogo do Brasil. Que sempre foi muito pra frente, mas naquela época os times já estavam utilizando 4 defensores atrás e o Brasil ainda não. E a maioria das seleções da época faziam esse mesmo esquema de jogo, que era muito ofensivo, mas dava certo. O Uruguai ganhou a primeira Copa assim. E o Brasil, antes de falar da final, né? E o Brasil? Como é que... Porque o Brasil é a única seleção que participou de todas as Copas, então ela vai estar referenciada aqui em todos os episódios, né? O Brasil chega muito devagar para a Copa, né? Tem uma curiosidade que pouquíssimas pessoas sabem, e eu não fazia ideia, sendo bem sincero, que teve uma rixa entre os jogadores e as comissões técnicas dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram os jogadores e a comissão técnica base do time, né? Os jogadores do Rio, de São Paulo, tinham os times ali, Santos, Flamengo eram os principais da época, e teve uma rixa. Então, a CBD, né, que era o Comitê Brasileiro Desportivo, eles optaram por levar os jogadores do Rio de Janeiro naquela ocasião.
Então teve até uma curiosidade, teve um atacante, me fugiu o nome dele agora, mas ele jogava pelo Santos e ele troca pro Flamengo só pra jogar a Copa do Mundo. Aham. Então teve toda essa questão. Então o time do Brasil chegou muito mais fraco do que podia estar. Porque imagina escolher a seleção com os melhores de todo o país, É. que estavam ali no eixo Rio-São Paulo, né? Então eles levaram só os cariocas, tanto que quando o Brasil perde a primeira partida, os jogadores paulistas vêm à mídia, né, e falam, não, essa derrota não foi nossa, não foi do Brasil, foi dos cariocas. Isso é uma coisa que facilmente aconteceria hoje em dia, né, se tivesse a rixa, o cara ia, só que ele ia no story, né, gravar um storyzinho, olha aí. Se tivesse me levado... Daquela época era na imprensa escrita, né? Na imprensa. E Tanto no que rádio, né? E nem passavam os jogos na rádio nessa época. Nem passavam os jogos na rádio. Então a gente ficava sabendo posteriormente os resultados, né? Então, até as celebrações, elas têm outro ritmo, né? Mas dentro da seleção brasileira aí, tu chegou a fazer um levantamento aí dos principais jogadores? Tem uma escalação aqui. Tem o principal jogador da seleção brasileira, o atacante Preguinho. Preguinho marcou 3 gols em 2 partidas. Foi o grande destaque. O centroavante que eu tinha falado antes é o Araquém. É o Araquém, aquele que troca o Santos pelo Flamengo para jogar a Copa do Mundo. O primeiro esperto aí da seleção brasileira que tenta fazer o Araquém, ó. Sem clube inscrito como atleta do Flamengo. Isso aí. Aí o Brasil joga 2 partidas nessa época, a gente nem falou muito sobre... O Preguinho era do Fluminense, tá? Do Fluminense, do Fluminense, do Rio de Janeiro. Isso. E a FIFA optou por um modelo de 4 grupos, ele passava um só, porque eram 13 times. Aí o primeiro grupo tinha 4 times, e ainda assim passava um só. Se tu perdia o primeiro jogo, tu tava praticamente fora, né? Era muito difícil tu passar perdendo um jogo. Aí o Brasil perde pra Iugoslávia de 2-1 na primeira partida. A seleção já começa devagar ali. Iugoslávia tinha um time bem montado, depois os brasileiros começaram a apelidar eles de os Ites, uma coisa assim, porque até hoje, né, os jogadores dessas seleções ali pelo leste europeu, mais ou menos ali, eles têm a terminação de seus nomes com It, né? Uhum. IC. Só lembrar do Petkovic. Petkovic, né? Modric, Rakitic. Então ficaram marcados ali naquela época. O brasileiro já gostava de uma boa brincadeira envolvendo futebol, né? Aí o Preguinho foi o destaque, fez 3 gols em 2 jogos. Teve a partida que o Brasil venceu, pelo menos venceu de 4-0 no Centenário da Bolívia, para fazer um bonito ali. Acabou perdendo o primeiro jogo, aí a Iugoslávia ficou em primeiro. E o Brasil não tinha mais chances, não tinha mais o que fazer. O Brasil acabou ficando de fora ali, mas... Seleção treinada por Píndaro de Carvalho. Píndaro de Carvalho. O nome também vou ter que dizer, né? Os nomes difíceis. Eu anotei aqui todas as escalações dos finalistas e tem alguns nomes difíceis aqui. Ainda mais quando pega aquelas seleções tipo a Tchecoslováquia. Não, é complicado. Aí complica. Aí fica complicado. Aí complica. Mas o documentário, ele faz algo que eu acho bem interessante, porque eles usam as imagens de arquivo da época, as imagens em preto e branco, mas eles fazem a versão colorizada. Legal. Né? Então, é muito legal a forma como eles montam esse curta-metragem. É curtinho, 13 minutos, vale a pena ser visto, né? Para você ficar e ter um painel, pelo menos da final, do que foi a partida final e de toda essa grandeza. Tinha mais de 90 mil muita gente. Uruguaios e argentinos também, por suposto, né? Por suposto. Lá em Montevidéu na final. Né? E nesses arquivos modificados, assim, tu prefere a versão colorida ou tu prefere a versão original da época? Quando é um arquivo da época, né? Sim, eu prefiro a versão da época. Eu tenho um pouco desse purismo, né? Assim, por exemplo, se o som foi gravado em mono e não em estéreo ou Dolby digital, eu prefiro a versão que foi lançada, original. Mas, né, eu entendo assim por que eles fizeram essa ideia da colorização, que é um trabalho também artístico, né? É feito posterior, porque o filme é de 2002. Aliás, o filme é de 2002, lançado em 2004. Né? Então ele foi feito antes, lançado em 2004. Então ele tem essa liberdade possível, ainda que esteja mexendo num arquivo documental, ali, um registro, né, uma imagem de arquivo. Né?
Mas eu assisto as duas, né? Sim. Mas eu sou mais do purismo mesmo. Cinema, né, cara? Cinema, né, cara? E a final, então, entre uruguaios e argentinos, as duas principais seleções da época. Claro que a Inglaterra também era uma seleção importante na época, mas, né, enfim. Queria fazer a Copa Sul-Sudeste deles ali, né? Ficar entre eles ali. Fazer a Copa lá da Escócia, Irlanda, País de Gales, né? Pô. Que eles iam ganhar todas na época. Se bem que a Escócia... A Escócia era forte, né? A Escócia mudou as regras do futebol aí, ó. Mudou, muito fluente. Regras de impedimento, essas coisas aí, a Escócia, né? Mas, como é que foi a final? O Uruguai sai ganhando, logo na sequência... Então, além de ser o primeiro jogo, de ser um duelo ali bairrista, tem toda essa questão da reviravolta. Essa questão da reviravolta. E os argentinos, eles foram pro jogo mordidos. Eles falaram, vitória ou muerte. Porque eles tinham perdido a final das Olimpíadas. 2 anos antes eles perdem 2-1 a final das Olimpíadas. E sempre foram muito apaixonados. Até hoje são... Os argentinos são muito sanguíneos, né, no futebol. Eu gosto disso. Eu gosto dessa raça argentina, né, a raça Libertadores. Por isso tem a camisa argentina, né? Cara, aquela coisa. Né? Tô porque eles perderam. Será? Em 2022 tive que dar uma torcidinha pro Lionel Messi. Tive que dar uma torcidinha. Vai demorar pra chegar na Copa de 2023. Tá mais quente na memória essa. Então o Uruguai mostrou a raça uruguaia deles. A gente tá falando da raça argentina. Eles mostram a raça uruguaia e por que era um time tão sólido já naquela época, tão bem preparado. E eles tiveram resiliência mental pra virar a partida. De novo. Então, 2-1, muito merecido. O Uruguai no segundo tempo... impõe uma pressão de jogo ali na Argentina. Os argentinos não aguentam, cedem a pressão uruguaia. Uruguai, primeiro campeão da Copa do Mundo. Campeão em cima do maior rival. 4-2, né? 4-2. Isso. 4-2. Que vira pra 2-1. A Argentina vira pra 2-1 e o Uruguai vira pra 4-2. Perfeito. Perfeito. E aí é uma coisa... Porque, claro, como a gente tá mais com as Copas recentes, frescas na memória, né? E tem mais registros também dessas Copas aqui, a gente não tem muito essa dimensão do jogaço que foi essa final. Foi um jogaço, foi um dos maiores. Agora eu tava pensando 2-1, mas acaba o primeiro tempo 2-1. 2-1, primeiro tempo pra Argentina. Então, pra Argentina. Então imagina como é que foi o vestiário do Uruguai nessa época, né? E aí o Santos Iniarte... Não, o José Pedro C, que acho que é o grande destaque desse time aqui, ele acaba com 5 gols a competição. O artilheiro do Uruguai na Copa, 5 gols. E o Santos Iniarte, pela ponta também, ele amplia o placar. E... Não! Ele vira a partida. E o Héctor... Como é que é o nome? O Héctor Castro decreta 4-2. Um destaque do Uruguai também foi o capitão José Nessassi. Que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1930. É difícil o zagueiro ser eleito. Eu lembro do Cannavaro. O Cannavaro foi eleito em 2006. Bola de ouro. Não lembro de outro zagueiro. Que a Itália, difícil, né? A Itália ou é um goleiro ou é um zagueiro, né? Itália. Mas no caso do Uruguai, né? O zagueiro aqui foi o craque dessa Copa, né? E tu tens aí a escalação do Uruguai? Eu tenho a escalação do Uruguai. A seleção do Uruguai, então. Como citei antes o Guerrinha, eles jogavam bem faceirinhos, né? Bem faceirinhos. Henrique Bageiros era o goleiro. José Nessassi, capitão e eleito o melhor da Copa do Mundo de 30. Ernesto Mascheroni, não é o Mascherano aquele, até porque esse é argentino. Aí, José Leandro Andrade, Lorenzo Fernandes, Álvaro Guestido, fecha o meio de campo. Então, 2-3-5. 2-3-5. Esse é o esquema tático. Esse é o esquema tático. A gente pode falar 2-3-4-1, porque geralmente, naquela época, eles costumavam usar um centroavante, já um cara que tinha mais domínio ali, e que colocava mais domínio nos defensores, como o Guilherme Stabile, que foi o artilheiro, era um centroavante mais 9 mesmo. E aí, Pablo Dourado fez gol na partida. Héctor Scaroni não fez gol na partida. Héctor Castro fez gol, José Pedro C faz gol e Santos Iniarte faz gol. Então, 4 dos 5 jogadores uruguaios de frente fazem gol na final da Copa do Mundo. Impressionante. Esse é o ataque dos sonhos. Impressionante. Né? E o técnico Alberto Suppici. Né? Tá aí a seleção campeã do mundo. Primeira campeã do mundo, tem essa honra, né? O Uruguai.
E é claro que se a gente for pensar a importância que isso tem, porque já existiam competições como a Copa América nessa época, né? Então a Argentina e o Uruguai dominavam o cenário sul-americano. O Brasil tentava fazer frente, mas tinha muitos problemas internos, como o Leonardo destacou, problemas de federações, né? Exato. Então isso, né, claro. E também é uma outra época, né? O deslocamento era feito de uma forma diferente, né? Sim, foram 2 dias. Barco a vapor, né? Barco a vapor. Navio. É. 2 dias de viagem para a seleção brasileira chegar. Imagina no continente europeu o cara chegar. É difícil, né? Então isso se explica, né? Explica. Também só para salientar e para fechar aqui o vídeo de hoje, né? Mas os Estados Unidos fizeram uma participação incrível nessa Copa. Eles, né, foram até a semifinal. Perdendo para a Argentina. Tinha esquecido desse detalhe. Perdendo para a Argentina, né? Sim. E isso eu acho que é um marco, assim, porque os Estados Unidos, ao longo do século XX, ele vai passando aí, mudando as suas características ligadas ao esporte, eles né? esquecem do futebol, né? Eles focam no futebol americano, que nessa época já estava começando aquela ascensão. O basquete, anos depois. Para fechar o vídeo com uma opinião polêmica, eu acho que a dominância dos Estados Unidos do basquete não chega aos pés da dominância do Brasil no futebol. Acho que a camisa amarela da seleção brasileira impressiona muito mais quem não é brasileiro do que a camisa dos Estados Unidos. Isso é polêmico, do basquete, eu acho. Eu acho que entorta mais o varal. A amarelinha da seleção entorta mais o varal do que a regata dos Estados Unidos. O sujeito tem opinião, vocês estão vendo, né? Se vocês concordam ou não, aí é com vocês, né? Mas o fato é que a seleção nessa época não tinha uma camisa muito forte, né? Não. Tanto que nem jogava de amarelinha, jogava de branco. Joga até 53 de branco, aí 54 a Copa eles jogam. Eles têm que mudar depois do maracanaço, né? O Uruguai voltará aqui no nosso... A opinião mais polêmica vai ficar pro segundo episódio. Pro segundo episódio, né? Porque, né, o Uruguai voltará como protagonista aqui no segundo episódio do Traveling da Copa, né? Para fechar, Leonardo, tu acha que o resultado foi justo dessa Copa? Justo. O Uruguai tinha que vencer. Parece que é de cinema mesmo. A vida imita a arte. Os caras comemorando o centenário deles da Constituição, ganham do maior rival. Dá pra dizer que foi um atropelo o segundo tempo, aquela virada. Ganham de novo, eles já tinham vencido em 28 as Olimpíadas de Verão. Mereceram. Muito merecido. Muito merecido. Era a seleção do momento ali. Dá pra comparar com quem? França hoje em dia, talvez? Talvez. França. Ou Brasil ali, né? Há uns anos atrás. Há uns anos atrás. Bons anos atrás. Voltaremos. Muito bem. Ficou ligado aí na ideia da Copa? Na ideia do traveling? Dessa viagem que a gente está fazendo? Porque traveling você sabe que é viagem, né? A câmera que viaja, né? E aqui a gente traz essa viagem junto à Copa do Mundo. Obrigado, viu, Leonardo, pelo primeiro episódio. Eu que agradeço pelo convite. Primeira participação minha aqui no Cinemec. Voltaremos, né? Não esqueça de seguir, se inscrever, mandar para os amigos aí que estão se preparando para a Copa do Mundo. E até uma próxima.